responder, através de um bate-papo aqui no carro com vocês, uma pergunta que eu recebi, que eu achei muito interessante e resolvi gravar. Me perguntaram que tipo de mãe eu sou em relação à escola dos meninos e o que eu espero das professoras dos meus filhos, né? Eu compartilho com vocês bastante coisas sobre escola, né? Óbvio, eu tenho o quadro Papo de Pro. E eu tenho alguns vídeos mais antigos no canal contando como foi a escolha da escola dos meninos. Então, nesse tipo de vídeo, vocês podem ter mais uma noção do que eu espero, né? Da escola, do lugar, como que a gente faz a escolha da escola dos meninos. Essa relação entre o ser professora e ser mãe e escolher escola, né? O quão isso é bom e não tão bom, né? Como isso ajuda, mas também não ajuda tanto. Então tem esse tipo de vídeo que acho que dá pra entender. São vídeos mais antigos, quando os meninos estavam entrando na escola, quando foi trocar de escola, mas tem aí no canal. Agora, que tipo de mãe eu sou? Se eu sou aquela mãe participativa, se eu sou a mãe intrometida. Seguinte, o que eu me considero? Eu me considero uma mãe muito gente boa na escola, sabia? De verdade. Por eu já ter a experiência da sala de aula, da escola, por eu já ter convivido com milhares de tipos de famílias enquanto professora, eu tenho mais ou menos um bom senso do tipo de família que eu quero ser para a escola dos meus filhos, né? Porque assim, gente, de verdade, existem algumas situações, alguns momentos em que eu chego a ter vergonha de certas famílias. Seja na escola dos meus filhos, seja na minha escola. Eu tenho vergonha de certas atitudes que as famílias têm, de certas coisas que são questionadas, a forma com que são ditas. Então, assim, já é da minha personalidade ser assim, mais tranquila, digamos assim, que não se intromete tanto. Sabendo da realidade, então acho que eu sou mais ainda. Por isso que eu acho que eu sou uma mãe muito gente boa. Porque eu sou daquele tipo de família, de mãe que não dou trabalho pra escola, sabe? E procuro dar o menos possível. É óbvio, eu não sou o tipo de mãe que se cala pra tudo que acontece ou que se cala pra aquilo que eu acho que tá errado, né? Mas eu acho que assim, tem muito da sua expectativa enquanto família na escola que você coloca seus filhos. Eu acho que o primordial é você confiar. Você tem que confiar na escola, você tem que confiar na sua escolha, né? É óbvio, vai ser perfeito? Não vai ser perfeito. Toda escola tem defeito, você não vai encontrar uma escola 100% perfeita para aquilo que você almeja, para o seu desejo. Vai ter sempre uma coisa ou outra que você não vai concordar. Aí cabe a você ver se vale relevar isso, tipo, não, beleza, não era o que eu esperava, mas beleza. Ou não. Ou se tipo é uma coisa que eu falo, poxa, acho que eu poderia intervir. De que forma? Educadamente. Vamos conversar com a professora, vou marcar uma reunião com a gestão, vou me posicionar, sabe assim? Então assim, eu acho que eu sou esse tipo de mãe. Eu confio muito nas escolas que eu já coloquei os meninos, né? Então eu tenho essa segurança, que eu acho que isso é muito importante, né? Então assim, vamos supor, não adianta eu ser de uma família tradicional que acredita na educação tradicional e que quer uma educação tradicional e eu vou e coloco meus filhos numa escola socioconstrutivista, uma escola Waldorf. Não cabe. Então eu acho que primeiro de tudo você tem que conciliar as suas expectativas, os seus ideais com a escola. Você tendo isso já é tipo mais de 50% da sua tranquilidade e segurança, né, para com a escola. Então assim, eu sou muito tranquila, eu não sou aquele tipo de mãe que fica mandando bilhete o tempo todo. Inclusive, gente, olha, vou ser muito sincera aqui, até enquanto professora, eu não gosto, sabe, daquela família que manda bilhete todo dia, aquela mãe que escreve carta todo dia, ou que exige que você escreva uma carta todo dia da criança, de como é que foi, o que fez, ou então escreve bilhetes pedindo pra você contar, pra relatar, como se fosse um WhatsApp na agenda. Eu não gosto porque eu acho que não é pra isso que a agenda foi feita. Já vou dar minha opinião mais sobre isso. E assim, eu acho que isso toma um tempo muito precioso da rotina da professora. Por mais que ela tenha auxiliar, se não tem auxiliar, pior ainda, sabe? Mas assim, eu acho que a agenda, ela é um meio de comunicação muito importante pra realmente você comunicar família.
fatos acontecidos que precisam ser relatados para a escola. Então vamos supor, o Arthur caiu e se machucou em casa, então esse hematoma que tá na perna foi em casa. Vamos supor, o Arthur faltou ontem porque não estava bem, porque foi ao médico, sabe? Eu acho que esse tipo de comunicação. E é óbvio, da escola para a família, olha, no dia de hoje a criança se machucou porque aconteceu isso e isso, no dia de hoje aconteceu isso. Eu acho que para esse tipo de comunicação, pelo menos da minha faixa etária, de 4, 5, 6 anos para cima, não tem mais a necessidade da professora ficar fazendo um relato histórico, descritivo da criança naquele dia. Até para crianças menores, existem formatos de agenda onde a professora só vai checando. Usou o banheiro, troca de roupa, precisa de mais roupa, sabe? Isso, e pra ser rápido. Mamãe, hoje Joaquinzinho comeu às tal hora. Comeu 3 colheradas. Não dá, né? Não dá. Eu acho que casos em que necessitam de conversa, de reunião, devem ser marcados e agendados com a família, com a escola, né? Então, assim, eu acho que a agenda, ela é um meio de comunicação muito importante. Inclusive, é a primeira coisa que eu olho a hora que eu chego em casa dos meninos. Às vezes eu até esqueço de vistar, né? Mas eu sempre olho pra ver se tem bilhete, pra ver se tem comunicado, pra ver se tem alguma coisa, né? Mas eu acho que tá bom, sabe? Então, assim, eu não sou o tipo de mãe que fica mandando bilhete. Não sou o tipo de mãe cri-cri, que encasqueta com tudo, justamente por concordar. Já aconteceu, sim, situações onde eu não concordei com as atividades que foram propostas, com o momento. E qual foi a minha posição? Eu me posicionei pela agenda, né? Justamente porque eu saberia que marcar uma reunião demoraria e eu achava que aquilo deveria ser pontuado na hora e ter um registro daquilo, né? Da minha opinião. E relatei só assim, acredito que a atividade tal não teve muito sentido por conta disso. Se for necessário, a gente agenda uma reunião para conversar, tal, né? Ou já direto eu ligo na escola ou falo, olha, eu quero marcar uma reunião pra gente conversar sobre tal assunto, sabe? Então, assim, problemas e questionamentos eu acho que tem que ser lidados diretamente com a escola, sabe? E não ficar criando intriga. Grupo de WhatsApp, eu participo, eu faço parte dos grupos dos meninos, mas eu não interajo. É muito raro eu interagir, assim, é só quando realmente é algo importante, é algo que, né, precisa de uma interação, mas normalmente eu não participo, eu não gosto, eu já tive problemas sérios com o grupo de WhatsApp e eu já não gostava, agora eu gosto menos ainda. Então, assim, eu sou muito, muito, muito tranquila. Também me considero uma mãe participativa, eu procuro ao máximo participar, sem também ficar aquela mãe que não sai da escola. Eu também não gosto de escola que marca evento todo final de semana, que pra tudo tem uma reunião, que, sabe, assim, eu não gosto. Eu sei que a gente precisa do vínculo, mas eu acho que não precisa ficar toda hora chamando para a escola. Acho que existem outras formas. Mas sempre procuro participar. Dia da família, festas, reuniões, eu sempre procuro participar. Não vou quando realmente não dá pra ir, ou realmente é uma coisa que não há grande necessidade, Então, por exemplo, os meninos tiveram reuniões iguais, né? Uma reunião inicial igual, com a mesma pessoa, com o mesmo assunto, só que como são 2 filhos, né? Eu teria que ir 2 dias. Eu não fui, eu fui em uma. Eu não ia em 2 pra ouvir a mesma coisa. Agora, reuniões específicas pra cada um, a gente sempre procura ir, a gente sempre faz um esforcinho pra conseguir ir. Então, assim, eu me considero uma mãe participativa, mas não a ponto de não arredar o pé da escola, sabe? Das crianças. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu também sou aquele tipo de mãe que, eu interfiro nas atividades dos meninos, principalmente do Arthur, que é quem mais faz lição de casa, né? Então, por exemplo, já teve atividade que eles trouxeram pra casa, que o Arthur trouxe pra casa, que eu não concordei. E aí eu procuro conversar com a professora, eu procuro pontuar na própria atividade aquilo que eu acho que, né, sabe assim? Mas eu também, gente, eu não gosto de ficar, não é dizendo assim, nossa, porque eu sou pedagoga e essa que você fez não tem nada de pedagógica. Não é nesse sentido. É no sentido realmente de
criar significado, sabe? Pro meu filho fazer aquela atividade. Então, já aconteceu o caso de eu achar, os enunciados das atividades muito machistas. E apesar de eu ser uma pessoa muito tranquila, de não ficar expondo meus posicionamentos, tal, eu fiz questão de pontuar ali pra professora que ela poderia usar outros termos, né? E também conversei com o Arthur, né? Então eu li o enunciado e falei: filho, o que você acha disso? Só a mamãe faz esse tipo de coisa? Não, como é que funciona aqui em casa? Então procuro trabalhar, sabe, isso. Então, assim, eu não sou aquele tipo de mãe que cria super expectativas em cima da escola por eu já saber como as coisas funcionam. Eu não sou aquele tipo de mãe cri-cri, chata, que se intromete em tudo porque eu confio na escola. Eu não sou aquele tipo de mãe que também não está presente. Eu sei de tudo que está acontecendo, sabe? Apesar de às vezes ficar em segundo plano, eu tô sempre sabendo das coisas, né? E o que eu espero das professoras dos meus filhos é assim, eu lido com os meus alunos como se eles fossem meus filhos. Então, o jeito que eu lido com eles é o mesmo jeito que eu lido com os meus filhos. Então, se você um dia chegar na minha sala de aula e me ver brigando, vamos supor, dando uma bronca numa criança, você pode ter certeza que eu faria da mesma forma com os meus filhos. Porque é aquilo que a gente fala, né? Quando a gente não faz no intuito de magoar, machucar uma criança. A gente faz no sentido de educar, né? Igual a gente faz com os nossos filhos. Então, o que eu espero das professoras dos meus filhos é que elas lidem com ele de uma maneira... Porque assim, muitas não são mães e podem dizer o que for. Eu sempre fui uma professora muito paz e amor, muito queridinha, que ama os meus alunos, mas depois que eu fui mãe, o olhar ele muda, né? Então, assim, por mais que as professoras não sejam mães, não tenham filhos, não tenham experiência com a maternidade, eu acho que professora precisa de um vínculo com a criança, entendeu? Não é um vínculo materno, um vínculo afetivo, assim, profundo, não. Por mais que a professora seja brava, rígida, eu acho que, na minha concepção, professor, sala de aula, criança, precisa ter um vínculo, precisa ter um laço, entendeu? Onde a professora escute, onde a professora observe a criança, entenda a criança, esteja ali com a criança, que ela eduque, que ela imponha limites. E isso faz parte de um relacionamento, né, de uma interação que existe. Então, o que eu espero das professoras dos meus filhos é que elas reconheçam os meus filhos enquanto parte integrante daquele momento delas. É o que eu digo. As minhas crianças da minha turma são minhas, são as minhas crianças, sabe? Não são nada minhas de parentesco, mas tem um pouquinho de mim em cada uma delas e eu tenho um pouquinho delas em mim. Então eu acho que é isso, sabe? Eu já tive questões com o Matheus, por exemplo, onde ele já teve uma professora onde eu senti que esse vínculo não existia e ele não foi construído no decorrer do ano, e isso me afetou profundamente, porque eu me senti muito incomodada com isso, porque é o que eu sempre falo, ela não precisa amar meu filho, ela precisa saber que meu filho é parte ali, daquele espaço, daquele local, daquela turma, sabe, dela, e não aconteceu, e isso foi me incomodando, e eu sei o quanto isso afeta no próprio desenvolvimento da criança ali naquele ano letivo, sabe? Então, o que eu espero é que, apesar dos pesares, a gente sabe que tem criança de todos os tipos de personalidade, tem criança que não é fácil, eu tenho uma dessa em casa, mas eu acho que, assim, independente de personalidade de criança, a gente tem que ter um vínculo. Então é isso que eu espero das professoras. Mais do que elas sejam pedagogas, assim, que saibam o conteúdo na ponta da língua, que sejam super, hiper, mega criativas. Mais do que isso, eu quero que elas sejam esse tipo de ser humano, sabe? Que tenha esse tipo de vínculo com os meus filhos. E é óbvio, né? Eu prezo por pessoas do bem, né? Então a gente vai criando um relacionamento
por mais distante que seja no decorrer do ano com as professoras, e a gente vai sabendo, né, como é que elas são, tal. E assim, é óbvio que se meus filhos chegarem a ter uma professora que eu acredite que seja uma má pessoa, eu vou fazer de tudo para que isso mude. Mas também a gente tem que entender os diferentes tipos de personalidade de professor, a gente tem que respeitar, a gente tem que confiar mais uma vez na escola, né? E se a gente realmente acha que tem que interferir, conversar com a gestão da escola, perguntar sobre aquela professora, questionar, procurar conhecer mais e ver se aquilo que você acha tá certo e aquela professora, tipo, né? Ou se não, se vale uma mudança de opinião aí sobre ela, né? Continuar aí tentando criar um vínculo e tal. Mas assim, eu acho que o principal é isso que eu almejo das professoras. O resto eu acho que é consequência. Eu acho que uma boa formação, tal, já tá tudo incluído na escola, entendeu? Eu acho que se você confia na escola, você confia nos profissionais que ela contrata, né, na escola particular, digamos assim, pra dar aula. Professor da escola pública, que meus filhos não estudam e nunca estudaram escola pública, mas por eu ter essa experiência, eu acho que vale a criação do vínculo da família com a professora da sala, sabe? Pra você conhecer, porque querendo ou não, ela não vai ser mandada embora, mas você pode criar um vínculo e conhecer melhor essa professora e saber se ela realmente atende ali, não só as suas necessidades, mas assim, tendo bom senso, obviamente, né? A gente não... ninguém vai querer uma super nani ali, não é isso. Mas assim, sabendo que ela tá lá por mérito dela e o que a gente pode fazer para contribuir caso a gente não concorde com o jeito dela, com algumas coisas, o que a gente pode fazer, que a gente tem sim meios de intervir. Mas no meu caso, eu confio nas escolhas que a escola faz, e se eu não confiasse, ou eu não colocaria meus filhos lá, ou eu procuraria um jeito de intervir da maneira mais educada possível, sabe? Então é isso, gente. Espero que o vídeo não tenha ficado muito confuso, mas essa é a minha opinião. Deixa aqui pra mim que tipo de mãe você é em relação à escola dos seus filhos, que tipo de família você é. Deixa aqui. Pode ser em uma palavra só, ou pode contar aí sua história aqui pra mim, que eu vou adorar saber, tá bom? Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!